Olá, boa noite. Estamos aqui nos preparando para começar daqui a pouquinho. Faltam 2 minutos para a gente começar a live sobre Reino Unido, a geografia e o turismo do Reino Unido. Enquanto a turma vai entrando aí gradativamente, só falar um pouco desse projeto. Nós começamos ele há 6 semanas atrás. Esta é a 6ª live que estamos fazendo, todas as quinta-feiras. Já tem uma turma aí que tem participado toda quinta, mas para quem está chegando hoje pela primeira vez, a gente tem feito sempre todas as quintas às 20 horas. Começamos com um projeto sobre Itália, depois fizemos China, depois fizemos Espanha, depois fizemos Estados Unidos e a última que fizemos na semana passada foi Estados Unidos e França. França foi a última que fizemos. Hoje a gente escolheu o Reino Unido. É um desafio falar do Reino Unido, porque o conjunto de atrações é muito grande, o conjunto de características geopolíticas é muito grande, geográficas é muito grande, então o conteúdo também é muito grande. A gente vai tentar fazer naquele período de 1 hora, não temos conseguido, mas a turma que tem feito esses outros dias sabem que se não conseguirmos fazer em 1 hora, a gente para um pouquinho, descansa 1 minuto, 2 e volta, e depois a gente complementa na segunda parte da live, tá? A novidade hoje, só para comemorar, é que a gente conseguiu mais apoiadores para a live. Na semana passada a gente já tinha o Shopping da Bahia e a Via Alegria, e para a live de hoje a gente já conta com o apoio do Shopping da Bahia, da Via Alegria, do Colégio Sartre e da Fio Laser, que estão nos ajudando aí na produção desse projeto das lives de um pouquinho de cada lugar, sobre destinos turísticos do mundo, sempre com conteúdos de geografia e turismo. Acho que já deu as 8 horas aí, Kim? Acabou de dar 8 horas aí, o pessoal está entrando aqui, já temos 20 pessoas online. Estamos começando aí com a turma chegando, podemos começar, é isso? Produção, está liberado aí? Acho que está tudo ok. Então vamos lá. Primeira dificuldade que a gente teve foi escolher a foto da capa da live, porque são muitas as atrações no Reino Unido. Essa semana, para quem acompanha o Instagram, @um pouquinho de cada lugar, eu tentei postar algumas fotos do Reino Unido, e todo dia que eu ia postar uma foto eu ficava na dúvida qual lugar escolher. Uma atração de Londres, uma atração de Liverpool, uma outra atração da Inglaterra, Escócia, Irlanda, são muitas as alternativas. Aí eu escolhi essa foto, que eu acho bem representativa do que a gente vai conversar, do destino. É uma foto símbolo de Londres, foi uma foto que eu tirei em 2012, quando fui a Londres, na época das Olimpíadas. Não fui para as Olimpíadas, fui para Londres, mas coincidiu de estar acontecendo as Olimpíadas naquele período. Daqui a pouco eu conto um pouquinho essa história. E a foto é bem simbólica, porque mostra a Tower Clock, que é a torre onde fica o Big Ben, e tem o relógio de Londres, e 2 double deck, esses ônibus que são também um retrato específico de Londres e de todo o Reino Unido. A gente abre com um mapa sempre da Europa para mostrar a situação de localização. Aqui está o Reino Unido, de verde, parte dele nessa ilha que é a ilha da Grã-Bretanha, e parte na ilha da Irlanda, a parte referente à Irlanda do Norte. O fato de ser um arquipélago sempre teve uma importância geopolítica muito grande para o Reino Unido. Praticamente um território inconquistável. Ao longo da sua história, só foi invadido, de fato, há muito tempo atrás, por vikings, por romanos, mas desde quando se instituiu o Império da Inglaterra, do Reino Unido ou da Escócia, jamais foi invadido por ninguém, passando por grandes conflitos com a França, pelas 2 guerras mundiais. E um dos motivos é o fato de ser um arquipélago, o fato de ser um conjunto de ilhas, isso lhe dá uma proteção natural. As ilhas, como um todo, são chamadas de Ilhas Britânicas. As Ilhas Britânicas é um conjunto de ilhas, um arquipélago, que tem 2 ilhas maiores. A ilha da Grã-Bretanha, que é essa ilha maior, e a ilha da Irlanda. E tem dezenas de outras ilhas menores. Aí está a ilha da Grã-Bretanha, a ilha da Irlanda é essa menor, e no conjunto são chamados de Ilhas Britânicas. Aí começa a primeira curiosidade geopolítica da região. A unidade geopolítica... Vitor Ramos está assistindo da Escócia.
Opa, a notícia aí que Vitor Ramos está nos assistindo, da Irlanda deve ser. Da Irlanda. Ele está vivendo hoje em Dublin, lá do outro lado, está bastante tarde por lá, mas nesse tempo de quarentena é uma boa pedida. Vai me ajudando aí, Vitor, tá? Bom, a gente tem aqui então o primeiro imbróglio geopolítico da região. As duas grandes ilhas estão divididas em dois países, duas unidades geopolíticas diferentes. Uma unidade geopolítica é o Reino Unido. O Reino Unido é formado, na realidade, por toda a ilha da Grã-Bretanha e mais a Irlanda do Norte. São 4 unidades semi-autônomas, 4 unidades que têm uma série de características de autonomia entre elas, até mesmo algumas instituições internacionais, como por exemplo o Comitê Olímpico Internacional, como por exemplo a FIFA, entende cada uma dessas unidades como em separado. Então você vai, por exemplo, nos campeonatos europeus de futebol, você tem a Inglaterra participando, mas você tem a Escócia participando, o país de Gales participando, só que a representatividade geopolítica é uma só, do Reino Unido. Escócia, Inglaterra, país de Gales e Irlanda do Norte. A ilha da Irlanda, por sua vez, é dividida em 2 unidades. Um pedacinho dela está integrada ao Reino Unido, que é a Irlanda do Norte, e a outra parte maior é o país Irlanda, propriamente dito, ou Eire. Então o Reino Unido é esse conjunto daqui, formado por toda a ilha da Grã-Bretanha, mais a Irlanda do Norte. Tá? É a primeira curiosidade aí, geopolítica da região. Aí está de novo a divisão do mapa: Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda do Norte. Esses 4 conjuntos formam o Reino Unido. E aqui está a ilha da Irlanda. Tem bandeiras diferentes e uma série de autonomias geopolíticas. E a Escócia? Opa, notícia aí também que entrou o nosso amigo da Via Escócia, Sidney da Via Escócia, que foi quem nos conduziu lá na Escócia há 2 anos atrás. Um excelente guia, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais dele. A gente teve momentos maravilhosos com ele. Falar Escócia é uma das passagens que nós vamos ter no trabalho de hoje. É um país que tem uma tradição muito forte, como a própria Irlanda tem também, como a própria Inglaterra tem as suas tradições próprias. Cada uma das unidades são bem nacionalistas, seria melhor dizermos assim. Aqui a gente tem a ilha da Irlanda e uma divisão geopolítica dentro dela. Uma parte da ilha da Irlanda, está aqui com a bandeira da Grã-Bretanha, pertence ao Reino Unido. E a parte maior da ilha da Irlanda é um país independente. A Irlanda do Sul, ou Eire, é um país independente. Se tornou independente apenas no século XX. Depois da Segunda Guerra Mundial, em 1921, é quando houve a separação dos dois. Depois da Primeira Guerra, começou a haver as negociações e conflitos para a independência da ilha da Irlanda. A Inglaterra não admitiu a independência por completo, mas liberou boa parte da ilha para se tornar um país independente. E aí surgiu a República do Eire, ou Irlanda do Sul. Na época, esse pequeno pedaço aqui de cima se manteve integrado ao Reino Unido, ao conjunto liderado pela Inglaterra, que é a Irlanda do Norte. Esse conflito, que é um conflito político, geopolítico, e que teve desdobramentos significativos na primeira metade do século XX, com a independência da República da Irlanda, ele na realidade sempre foi travestido também de um conflito religioso. A Inglaterra, onde surgiu a Igreja Anglicana, que rompeu com o poder dos papas de Roma, e onde o protestantismo teve um crescimento muito grande, confrontava sempre com a Irlanda, que é considerado um dos países mais católicos do mundo. E esse confronto, que era um confronto religioso, tinha cunho político, ou, ao contrário, um confronto político tinha também um cunho religioso. E foi isso que manteve esses dois sempre em conflito lá adiante. Quando houve, por fim, a independência da Irlanda, nessa ponta nordeste da ilha da Irlanda, a maioria absoluta das pessoas que viviam aí eram protestantes. Portanto, tinham ligações muito fortes com a ilha da Grã-Bretanha, ligações muito fortes com a Inglaterra, eram protestantes. E por isso, quando houve a independência da ilha da Irlanda e formação da República do Eire,
ficou pactuado num acordo de paz entre eles, que esse pedacinho continuaria ligado à ilha da Grã-Bretanha, ao Reino Unido. É onde vivem a maior parte dos protestantes da ilha da Irlanda. Só que, é claro, esse tipo de acordo, esse tipo de tratado de paz geopolítico, ele sempre deixa rusgas, ele sempre deixa feridas não curadas. E a principal ferida não curada aí está nesse conflito católicos versus protestantes, que é um conflito que arrastou aí as populações desses dois conjuntos de países por mais de 500 anos. Só um segundinho aqui, a gente está com o pessoal perguntando aqui nos comentários se pode ver essa live no YouTube. Ainda não, nós estamos tentando, a gente precisa alcançar 1000 seguidores no YouTube, estamos fazendo uma campanha nesse sentido. Quem puder nos ajudar pedindo às pessoas para seguir um pouquinho de cada lugar no YouTube, é bom. Assim que tenhamos 1000 seguidores, a gente vai começar a fazer no YouTube. Agora, eu coloco sempre no YouTube no dia seguinte. Hoje, ao vivo, ela está no Instagram. Aí ela fica 24 horas no Instagram. E entre hoje e amanhã, a gente acaba lançando no YouTube. Então lá no YouTube, no canal de um pouquinho de cada lugar, você já tem as lives da China, dos Estados Unidos, da Espanha, aqueles outros todos que eu lhe falei, da França, que fizemos a semana passada. A única que nós não gravamos, e porque não estávamos ainda com esse pensamento de projeto, a única que não gravamos foi a da Itália. E aí a da Itália é a única que não tem no YouTube, ficou na memória de quem assistiu. As outras todas estão lá no canal do YouTube, um pouquinho de cada lugar. Bom, como eu disse, esse tipo de acordo geopolítico sempre deixa cicatrizes muito fortes. E uma cicatriz ficou, que é esse conflito entre católicos e protestantes. Aquele território lá da Irlanda do Norte, que ficou ligado à Inglaterra, compondo o Reino Unido, a maioria da população é protestante. Mas existe ainda um percentual de católicos muito grande. E católicos e protestantes sempre tiveram uma rivalidade muito grande nessa região. Essa rivalidade se transformava em discriminação, se transformava em agressões individuais, agressões familiares, agressões de vizinhos, agressões de bairros, e se transformou também num movimento em busca da união da Irlanda do Norte com a Irlanda do Sul. Esse movimento que a geopolítica mundial muitas vezes taxou de movimento terrorista, ele tinha como protagonista o Exército Republicano Irlandês, o IRA, Irish Republican Army. O IRA era o Exército Republicano Irlandês, era o braço armado dos católicos da Irlanda do Norte, que lutavam por uma integração da Irlanda do Norte, a República do Eire e a Irlanda do Sul. Jamais conseguiram, mas entre os anos 60 e os anos 90, fizeram muitas estripulias por lá, existiam muitos atentados na época políticos, atentados terroristas de fato, que foram protagonizados também, por outro lado, em massacres contra os católicos. Isso foi muito bem representado, por exemplo, em músicas. Os Beatles fez uma para isso, e o U2 fez a mais famosa de todas elas, que é Sunday, Blood Sunday, que marca um evento que aconteceu num domingo, em que os católicos foram massacrados pelo exército da Irlanda do Norte, e morreram 15 ou 17 jovens que não estavam armados. Isso se transformou numa comoção mundial. O U2 é um grupo irlandês e fez a música aí em lembrança desse episódio trágico conhecido como Domingo Sangrento da Irlanda. Hoje essa dupla vive um novo drama, que é a questão do Brexit. O Brexit, que marcou a saída do Reino Unido da União Europeia, durante muito tempo não aconteceu, e o principal motivo de não ter acontecido é o grande imbróglio que existe aí. Como resolver a questão da Irlanda do Norte, tá? Como resolver a questão da Irlanda do Norte. No momento em que o Reino Unido sai, faz parte da União Europeia, todos os acordos de circulação de pessoas, produtos e de legislação comum da União Europeia estava dentro do Reino Unido. Quando o Reino Unido sai da União Europeia, existe aí um grande imbróglio, que é como resolver a questão da fronteira entre Irlanda do Norte e Irlanda do Sul. É a questão da Irlanda. Aliás, foi por isso que demorou tanto de se resolver a questão
do Brexit, da saída do Reino Unido da União Europeia. O motivo está aqui, ó. São 500 quilômetros de fronteira linear entre a Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul. Nessa fronteira existem 400 cruzamentos terrestres e hoje não faz parte mais da União Europeia. Teoricamente, os irlandeses do Norte que circulavam para o Sul com liberdade, porque estavam ambos na Europa e havia essa liberdade de circulação de produtos e pessoas, vão começar a ter dificuldade com o Brexit. Apesar dele já ter sido aprovado, as diretrizes e normatizações ainda não foram concretizadas. Mas muito provavelmente o que vai acontecer é que entre a Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul, pessoas e produtos talvez continuem circulando livremente. Pedi essa dica essa semana ao nosso amigo Sidney da Via Escócia, ele me mandou um áudio explicando como é que estão as coisas por lá. E segundo ele, o que é que vai acontecer? Provavelmente pessoas e produtos continuarão circulando livremente entre a Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul. Porém, para sair da Irlanda do Norte e ir para o Reino Unido, existirão controles de fronteira. É o que eles estão chamando lá de backstop. Existirão controles de fronteira para ver a origem do produto, a procedência. Ou seja, a saída talvez seja a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, ser um pedaço integrado à União Europeia em alguns aspectos, mas produtos e pessoas para entrar na ilha da Grã-Bretanha teriam algumas restrições, é o que eles estão chamando lá de backstop. Isso não foi implantado ainda, é um grande desafio, e esse desafio deve estar vindo aí para o próximo ano. Só para a gente concluir e concretizar essa parte geopolítica, o Reino Unido, a Grã-Bretanha, a Inglaterra, teve uma fase de fortíssima expansão na geopolítica mundial, quando houve a expansão do Império Britânico até o final do século XIX. Naquela época, o Império Britânico tinha possessões e terras praticamente no mundo inteiro. Uma das frases famosas do Império Britânico dizia que o Império Britânico não via o sol se pôr nunca. Por que não via o sol se pôr nunca? Porque praticamente em todas as longitudes do globo existiam países, terras e possessões que pertenciam ao Império Britânico. Isso obviamente acabou no aspecto prático da expressão, após a Primeira Guerra Mundial começou a desmoronar de fato, mas restou um grande acordo político e comercial entre muitas das ex-colônias britânicas. Hoje elas fazem parte de uma comunidade chamada Commonwealth. O Commonwealth, na realidade, é um grande acordo entre países. Ao todo são 53 nações que fazem parte da Commonwealth. Quase todas elas foram ex-colônias britânicas. Tem algumas exceções, como é o caso da Namíbia, na África, que foi colônia alemã, Moçambique, que foi colônia portuguesa, e fazem parte do Commonwealth. E entre esses países que têm acordos comerciais e geopolíticos entre eles, de proteção mútua, por exemplo, existe uma curiosidade que alguns deles fazem parte do reinado britânico, ou seja, apresentam uma espécie de subserviência à rainha da Inglaterra. A rainha da Inglaterra é também rainha desse conjunto de países do reinado, como Canadá, Austrália, Nova Zelândia e tantos outros membros aí do Commonwealth. Não são todos eles, são 16 desses países. Bom, em nossa live a gente tem falado um pouco da geografia das regiões. Aí está o relevo das ilhas, da Grã-Bretanha e da ilha da Irlanda. Observe que o relevo é formado principalmente por essa grande massa marrom e laranja que você está vendo aqui. São maciços antigos, são planaltos, não muito altos, planaltos que oscilam a partir de 400 metros até 2.000 metros de altitude. Não existem grandes montanhas no Reino Unido, não existem montanhas nevadas, não existem montanhas novas como existe no sul da Europa, mas existem relevos ondulados, planaltos mais altos, com uma característica: são planaltos que caem verticalmente no mar em muitas das áreas do litoral das ilhas, formando paisagens espetaculares, falésias espetaculares, como existe na Irlanda, como existe na Escócia ou mesmo na própria Inglaterra. Poucas são as áreas de verde, são as planícies que você tem aqui, e muito restritas às áreas litorâneas. Essas áreas, como a gente conversou na aula passada, normalmente são áreas mais férteis, porque são formadas por planícies sedimentares. Em relação ao clima,
ninguém é mais afetado por conta da corrente do Golfo. Nas outras aulas a gente falou bastante da corrente do Golfo. Ela traz águas quentes do Golfo do México, do Mar do Caribe, em direção ao noroeste da Europa. E aí ela bate de frente com as Ilhas Britânicas. Então é o conjunto regional que é mais afetado pela presença da corrente do Golfo, são as Ilhas Britânicas. Ela é uma corrente quente. Como ela é uma corrente quente, ela ameniza a temperatura das Ilhas Britânicas, são mais amenas do que em outras áreas do globo de mesma latitude. Aliás, em nenhum outro lugar do mundo nessa latitude, aqui a gente traçou a latitude mais ou menos pela cidade de Londres, 52 norte, em nenhum outro lugar do mundo nessa latitude, as temperaturas anuais são tão amenas quanto no Reino Unido. Amenas para essa latitude, é claro. A gente tem aqui o miolo central do Canadá, áreas extremamente frias, inverno gelado, região central do Canadá. No Canadá a temperatura chega a 40 graus abaixo de zero, ou valores até inferiores a isso. No Reino Unido as temperaturas oscilam em torno de 0 grau, às vezes cai um pouco abaixo de zero, mas é 5, 10 no mínimo abaixo de zero. A gente tem aqui a Sibéria, na Rússia, e várias outras áreas do globo. A própria Rússia aqui, Moscou está quase na mesma latitude de Londres, tem um inverno extremamente rigoroso, e Londres nem tanto por conta das águas quentes da corrente do Golfo. E aí um outro detalhe, a umidade. Como a corrente do Golfo é muito quente, obviamente que ela evapora muito e traz para essa região uma intensa umidade. Então são países muito úmidos, isso obviamente dá uma sensação térmica mais baixa. Então a gente estava aqui comemorando o fato de que as temperaturas não caem a valores muito abaixo de zero, mas em compensação com a umidade é um frio de doer os ossos. A visitar esses países do Reino Unido, a gente tem que torcer muito para encontrar um tempo bom. Eu estive algumas vezes por lá e dei muita sorte nas vezes que fui. Encontrei tempo bom na Escócia, na Irlanda, encontrei tempo bom na Inglaterra, e aí para o viajante é maravilhoso, porque ele dá chances de pegar melhores condições para fotografia, para visitar os lugares e assim por diante. A gente vai começar pela Inglaterra, fora Londres. Londres fica para o final. Em algumas áreas, a princípio próximo a Londres. A gente começa aqui com o Castelo de Windsor, é um dos principais castelos ingleses, pertence à realeza britânica. O Castelo de Windsor fica aproximadamente a 30 quilômetros de Londres, é bem pertinho de Londres. A cidadezinha de Windsor, ela se desenvolveu no entorno do castelo. É um castelo que se encontra muito bem preservado, até porque é um castelo que está ocupado até hoje pela família real britânica. Aí está a rainha Elizabeth II com o seu sorriso espetacular, aos 94 anos, 68 anos de reinado. É um símbolo fortíssimo para os ingleses, está presente em todos os momentos importantes da história do país. Recentemente fez um pronunciamento muito bacana sobre a questão da pandemia da Covid-19, está ela aí. E aí está uma parte da família real britânica, a rainha Elizabeth está aqui, o príncipe Philip, seu marido, aqui está o príncipe Charles, que é o primeiro na linha de sucessão do trono inglês, o príncipe William, parte da família real inglesa, está aí. Está fora daí o príncipe Harry, que está nessa foto com a princesa Meghan Markle, mostrando aqui a Capela São Jorge, que fica dentro do Castelo de Windsor, foi onde eles casaram. Quem assistiu cenas do casamento do príncipe Harry com Meghan Markle, lembra das imagens lá dentro da capela, é uma capela super charmosa, que fica dentro do Castelo de Windsor, é uma das atrações por lá. Uma curiosidade é que o príncipe Harry e a Meghan Markle estão deixando de fazer parte da linha de frente da família real. Estão se mudando para os Estados Unidos, abandonando alguns títulos e saindo da família principal, como chamam. É, isso aí. Bom, de Windsor, nesse mesmo passeio, nós fomos até uma cidade aqui perto de Londres. Aqui está Londres, e aqui está uma cidade chamada Bath. Bath é uma cidade... Só um segundinho, repete aí. Londres está aqui. Isso. O Windsor fica aqui bem pertinho de Londres, aqui está Bath, tá? No meio desse círculo vermelho. Eu coloquei Bath aí, primeiro porque é um dos atrativos fortes perto de Londres. É uma antiga área de banhos romanos. Em Bath existem águas termais,
e os romanos ocuparam boa parte das ilhas britânicas no passado. O Império Romano chegou até aí, avançou bastante sobre a ilha da Grã-Bretanha, e aqui na região de Bath construiu grandes banhos romanos, que eram muito comuns em várias áreas do Império Romano, e na região do Reino Unido era o mais importante esse. É uma cidade encantadora para se visitar, super charmosa, pequenininha, e os banhos romanos estão lá muito bem preservados até hoje. Aqui a gente colocou só como curiosidade até onde o Império Romano foi ao longo da ilha da Grã-Bretanha. Duas formações arqueológicas que existem por lá ainda hoje, que é o Muro de Adriano e o Muro de Antonino. O Muro de Adriano foi um primeiro avanço do Império Romano. Naquela época os caras já faziam muralhas, né? E construíram aqui o Muro de Adriano, atravessando a ilha de um lado a outro e criando uma resistência militar para as tribos bárbaras ou vikings que vinham do norte. Era uma forma de proteção militar. E logo depois avançaram um pouco mais, a gente está falando aqui 142 depois de Cristo, o Muro de Antonino chegou até essa parte mais a norte da ilha, na região onde hoje é a Escócia. De Bath nós fomos até Stonehenge, um dos lugares que eu tinha marcado no meu caderninho, que seria fundamental conhecer. Stonehenge é um sítio arqueológico maravilhoso que existe na ilha da Grã-Bretanha, pertinho de Bath, entre Bath e Londres. Aqui está Londres, aqui está Bath, aqui pertinho está Stonehenge. Fui lá para isso, tá? É um grande círculo arqueológico de pedras gigantescas, pedras que foram transportadas para aí há 5.000 anos atrás. Não se sabe ao certo como, imagina-se hoje através de rios da região. Essas pedras vieram de muito longe, 3.000 anos antes de Cristo. E esses povos que viveram nas ilhas nessa época, 5.000 anos atrás, construíram essas estruturas que tinham uma relação direta com o ciclo das estações do ano. Da mesma forma que aqui na América Latina e na América Central, os maias fizeram, né, como observatórios astronômicos, Stonehenge tinha o mesmo papel. Ele marca os equinócios e solstícios. Então, no dia exato do equinócio de primavera deles, que acontece em meados de março, 21 de março, no dia exato do equinócio de primavera, o pôr do sol passa por espaços entre essas pedras, entre uma e outra, e forma uma linha reta precisa. Por isso, o cuidado que eles tiveram na construção dessas estruturas é o mesmo cuidado que muitas civilizações antigas fizeram para cultuar as estações do ano. O objetivo disso era saber quando plantar, quando colher, quando armazenar alimentos para as épocas mais rigorosas do ano, por exemplo. Então lá existem marcações para os equinócios e marcações para os solstícios das grandes pedras de Stonehenge. Me apaixonei por Stonehenge, só um minuto, produção. Me apaixonei por Stonehenge quando assisti ao filme Tess, lindíssimo. O filme Tess com a Natasha Kinski, onde tem uma passagem lindíssima dela nas pedras de Stonehenge. Tão apaixonado por Stonehenge e pelo filme Tess, que botei na minha filha o nome de Tess também. Deve estar nos assistindo aí. Vá aqui. O pessoal está pedindo para você voltar aí no mapa, mostrar Stonehenge aí, só para localizar aí onde é que a gente está especificamente agora. Londres. Só um segundo, peraí. Londres. Tem uma dificuldade aqui de... Eita! Perdão, gente. Pode ir. Londres, Bath, Stonehenge. Estão próximos aqui nesse triângulo, nessa parte. Já bem perto, a Bath já está bem perto, ó, dessa área mais clara, que é o país de Gales. Está bem pertinho aqui, tá? Faz parte do Reino Unido também. Bom, depois que visitamos Bath, Stonehenge, nessa mesma viagem nós seguimos em direção a Liverpool. Era um sonho também de adolescência conhecer Liverpool, sobretudo por conta da história dos Beatles. Sempre fui apaixonado por Beatles e já tinha conversado com algumas pessoas que tinham estado lá. O meu amigo e parceiro Adelmo Asmar já tinha me falado as emoções que ele sentiu ao fazer os roteiros turísticos em busca dos caminhos dos Beatles, e foi para isso que a gente foi lá. Para ir para Liverpool, eu sempre tinha ouvido falar de Liverpool
de uma forma negativa, que é uma cidade cinzenta, muito úmida, muito chuvosa, que não era charmosa, bonita. Fomos a Liverpool e o que vimos foi o oposto disso. Uma cidade linda, charmosa, iluminada. Demos sorte, o viajante tem que dar um pouco de sorte também, demos sorte. Passamos dias ensolarados em Liverpool. Mas independente disso, a cidade é uma cidade alegre, viva. Liverpool tem uma proximidade muito grande com a Irlanda. E a Irlanda tem esse aspecto de alegria que acabou contagiando um pouco essa área oeste da ilha da Grã-Bretanha e contagiou um pouco Liverpool. E Liverpool, obviamente, nesse contágio, teve uma história musical fantástica no final dos anos 50 e durante toda a década de 60, que acabou tornando a cidade um ícone de alegria, de festa e de momentos de alto astral. Aqui a gente tem uma foto de Liverpool mostrando como estava o tempo por lá. Essa área é conhecida como Docas do rio Mersey, em Liverpool. É daí, na região dessas docas, era o principal porto de Liverpool, sempre foi um porto importante. É de onde saiu a maior parte dos produtos que vinham em direção às Américas, onde saiu a maior parte das pessoas que vinham em direção às Américas. Muitos imigrantes, por exemplo, que vieram para os Estados Unidos da América, irlandeses, saíram de Liverpool, pela proximidade de Liverpool da Irlanda. Eles saíam da Irlanda para Liverpool e daí vinham em direção aos Estados Unidos da América. Perto dessa região do Albert Dock, que foi totalmente reformado, hoje é uma área muito bonita da cidade, existem vários museus. Uma série de museus de todos os tipos, museus que contam a história de Liverpool, a história dos transportes da região, museus de belas artes e assim por diante. Aqui está um dos museus do Albert Dock, com uma arquitetura super moderna, então é uma região muito bacana para se visitar. Nessa área que você vai em direção ao Albert Dock, você passa por um grande shopping center, chamado One Shopping Center, que é um shopping a céu aberto, parte dele a céu aberto. Também está totalmente integrado à cidade, com um grande conjunto de restaurantes, lojas, uma área muito bacana para passear também na região. Quando fomos a Liverpool, nós fomos atrás de Beatles. Escolhemos para ficar no hotel Hard Day's Night. Escolhemos o Hard Day's Night por motivos óbvios. Se a gente estava querendo ir atrás da história dos Beatles, era talvez o lugar mais correto para ficarmos. Um hotel que traz no nome uma das músicas um dos discos dos Beatles. E toda a decoração interna do hotel lembra Beatles. Em todas as paredes tem fotos antigas deles, uma série de esculturas lembrando os Beatles, e nos próprios quartos do hotel. No nosso quarto tinha essa foto de George Harrison quando criança. Essa foto era a decoração do nosso quarto. E foi aí que ficamos, no Hard Day's Night. Observe que tem as esculturas aqui, dos 4 garotos Liverpool, que estão aqui na fachada do hotel também. Espera aí, só para dar um detalhe aqui na... E tem um outro detalhe sobre o Hard Day's Night. Além de ser um bom hotel, tem uma localização super central, já fica uma dica aí. E ele está ao lado, aqui do lado dele fica a Matthew Street, que é a rua que mais está ligada aos Beatles em Liverpool, é onde tem o Carmen Club. Em Liverpool nós fizemos questão, até por sugestão do nosso amigo Adel Masmar, de irmos ao The Magical Mystery Tour. O The Magical Mystery Tour também adota o nome de um dos álbuns dos Beatles, e é um tour que existe em Liverpool que passa pela história dos Beatles. Então ele vai a todas as casas onde eles viveram, onde eles frequentaram, as principais ruas, e o guia vai nos contando, ao longo da trajetória, como foi a história da vida dos Beatles. Muito interessante para quem vai a Liverpool em busca dos Beatles, imperdível. Além do que, o ônibus toca Beatles, obviamente, a todo momento. Então você vai degustando ali toda a obra do conjunto. No tour The Magical Mystery Tours, a gente passa pela rua Penny Lane. Penny Lane ficou marcado por um dos maiores sucessos dos Beatles. É uma música interessantíssima, uma letra de John Lennon, em que ele cita vários personagens que havia na rua. A rua Penny Lane era uma rua em que Lennon e McCartney passavam por ela sempre que iam à escola. Passavam por ela para ir e voltar da escola. E ali existiam vários personagens curiosos
que eles foram juntando como um mosaico e transformaram na letra da música Penny Lane. A gente vai também a Strawberry Fields, outro sucesso estrondoso dos Beatles. Strawberry Fields é outro ponto turístico marcante na cidade. Era uma antiga mansão de Liverpool, nada mais do que isso, era uma antiga mansão de Liverpool, marcada sobretudo por esse portão. É um portão vermelho, é a característica de Strawberry Fields. Quem vai para lá é para fazer a foto do portão e ver o local que inspirou a música tão fantástica do grupo de Liverpool. Hoje em dia funciona como um orfanato, o casarão antigo foi derrubado e construíram um orfanato na área interna de Strawberry Fields. O ponto culminante de quem vai a Liverpool em busca dos Beatles é o Cavern Club. O Cavern Club foi o local onde eles começaram a fazer sucesso dentro de Liverpool. É uma visita obrigatória, fica na Matthew Street. Como eu disse antes, está bem pertinho do nosso hotel. Fomos ao Cavern Club 2 ou 3 vezes durante a nossa estadia por lá, porque era sempre nostálgico e emocionante. Quando você entra no Cavern Club, você entra para tomar um chopp, algo desse tipo, você se emociona lá dentro. O Cavern Club era, na realidade, um clube de música localizado no porão de uma construção na Matthew Street, e que lá dentro existiam esses corredores, né, no subsolo, com tijolos, que davam uma acústica maravilhosa. E o proprietário dessa estrutura fez um clube de música com um palquinho bem pequeno, onde existiam ali apresentações musicais dos jovens de Liverpool, final dos anos 50 e início dos anos 60. A gente está numa época pós-guerra, a guerra terminou em 45. Essa turma estava ávida por farra, ávida para sair, para encontrar pessoas, né? E isso acontecia em todas as cidades europeias, mas acontecia muito nas cidades portuárias, acontecia muito em Liverpool. Hoje o Cavern Club original não existe mais. Ele foi destruído por conta de obras de saneamento básico na cidade de Liverpool, e depois foi reconstruído do outro lado da rua, mas mantendo a arquitetura original. Foi reconstruído, inclusive com os tijolos originais, e mantendo a mesma arquitetura original de lá. Então a visita obrigatória, vale a pena você passar um pedaço da tarde lá dentro ou mais, ouvindo músicas. Sempre tem música no Cavern Club. Normalmente das 11 da manhã às 10 da noite tem música direto. São várias bandas que vão se revezando, e foi assim que os Beatles surgiram. Essa foto mostra claramente aqui, que se você puder dar um zoom, ó, a emoção das fãs olhando para os Beatles naquela época, né? Lá dentro do Cavern Club, as arcadas e as fãs ali embaixo bacadas. Lembrando que é um pós-guerra onde existiam muito menos homens que mulheres, né? Muitos homens morreram na guerra. Então as meninas de Liverpool aqui, literalmente encantadas pelos 4 Beatles, que fizeram em 2 anos, naquela época, final de 50 e início de 60, fizeram 275 apresentações no Cavern Club. Quantas apresentações? 275 apresentações. Quase todos os dias tinha shows caros. Os shows deles giravam em torno de 3 a 4 horas de duração. E isso era o sucesso deles. Era proibido vender bebida no Cavern Club. Então eles normalmente iam mais cedo. Tinha um boteco na Matthew Street que eles ficavam tomando uns drinks antes, e depois desciam para fazer o show e saíam na volta, obviamente, com as fãs enlouquecidas aí por trás dele. O Cavern Club, depois de reconstruído, continuou como uma casa de shows, e muita gente toca lá, é um ícone fantástico. Esse é um aparelho que tem lá de fora que mostra muitos dos artistas que já tocaram no Cavern Club, de Amy Winehouse, Adele, The Who, né, Rolling Stones, né, todos esses gigantes da música mundial, todos tocaram no Cavern Club, depois de ter sido o sucesso dos Beatles lá no final dos anos 50 e início dos anos 60. Inclusive o Paul McCartney. O próprio Paul McCartney, depois da separação dos Beatles, já voltou a fazer show aí no Cavern Club. E eu botei só como homenagem ao meu amigo Eric Asmar, baiano. Tem baiano também tocando no Cavern Club. O Eric esteve lá o ano passado, é um bluesista fantástico, é um excelente guitarrista, filho do saudoso Álvaro Asmar. E Eric esteve lá e fez um show no Cavern Club. Eu roubei essa foto do Instagram dele e coloquei aí como homenagem para mostrar também
o quão democrata o Cavern Club continua sendo até hoje. Tá? Nós fomos também ao museu, um dos museus de Beatles que tem lá, que conta a história dos Beatles, The Beatles Story. E esse talvez seja o que mais emociona. A história dos Beatles começa a partir daí, final dos anos 50, 1956, a partir de uma bandinha escolar chamada The Quarrymen. The Quarrymen tinha como band leader John Lennon. Ó, John Lennon aqui, ó, novinho, 16 anos. Lennon nasceu em 40, com 16 anos aqui. Lennon e Ringo são de 40. Paul McCartney de 42, Harrison de 43. Tinha 16 anos aqui. No ano seguinte, repare que a banda tinha muitas outras pessoas, era uma banda estudantil, uma banda escolar, e Lennon já era o líder dessa banda. No ano seguinte, Lennon integrou a essa banda o Paul McCartney. O McCartney era 2 anos mais novo que o Lennon. Então no ano seguinte a gente está falando de um John Lennon de 17 anos, numa parceria com um Paul McCartney de 15 anos, dentro da estrutura ainda do The Quarrymen. E a banda foi diminuindo porque os diversos amigos que eles tinham na banda foram cada um deles seguindo caminhos diversos na vida, fazendo faculdade, etc. E o Lennon e o McCartney foi ficando. Até que ficaram poucos, eles precisavam de um guitarrista. E não tinha guitarrista. Aí o McCartney disse, rapaz, lá no meu bairro, na minha rua, tem um guitarrista muito bom, um menino lá chamado George. Aí o Lennon disse, pô, e quem é esse George? Que idade ele tem? O Lennon tinha 17, o Paul tinha 15, o George tinha 14. Aí a princípio o Lennon disse, rapaz, não, esse cara é um guri, é um menino, não dá pra, um menino de 14 com um de 17, a diferença é muito grande, não dá para trazer esse cara para cá. Aí o McCartney insistiu e levou o Harrison para o Lennon conhecer e pediu ao Lennon para ouvir uma música. E pediu ao Harrison para solar uma música complicada. E o Harrison fez um solo magnífico, que o Lennon, ao ouvir o solo, disse, rapaz, o menino é bom e está na banda. E aí começou a história, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, com outros bateristas até então. A história vai avançar como um meteoro a partir de 1960. Quando essa banda já madura com um John Lennon de 20 anos, com um Paul McCartney de 18, com um George Harrison de 17, essa banda já madura, foi contratada por um empresário de Liverpool para tocar no Porto de Hamburgo, na Alemanha. O Porto de Hamburgo era uma espécie de inferninho europeu nessa época. Tinha vários pubs, vários bares, e os bares levavam bandas inglesas para tocar lá, e o verão de Hamburgo era uma farra. E aí os caras foram ainda com o nome de The Silver Beatles, foram tocar em Hamburgo em 1960. E ficaram por lá por uma temporada de verão. Faziam shows, estima-se de até 8 horas de duração. Todos os dias os caras tinham shows. Faziam shows de até 8 horas de duração. E saíram de Hamburgo com uma super experiência e, obviamente, entre eles, uma empatia muito maior. Foi em Hamburgo que eles integraram a banda Ringo Starr. O baterista que estava com ele não aguentou o tranco, saiu e Ringo se integrou à banda lá em Hamburgo. Voltaram para Liverpool. E na ida para Liverpool já levaram um single, o primeiro disco deles, em 1961, levaram para Liverpool e o disco explodiu. Numa casa de discos em Liverpool, o dono da loja viu lá um CD, um CD o quê? Um compact disc, um disquinho pequeno. Como é que a gente chamava ele? Um LP, o LP não, era o pequenininho, daqui a pouco vem na memória aí. O compacto. Era compacto mesmo. O compacto dos Beatles explodiu de venda, e o cara era o dono da loja. Quando ele viu o compacto explodindo de venda, ele disse, porra, eu vou lá ver o que é que está acontecendo. Esse cara era um pouco mais velho, os meninos tinham 20 anos, esse cara tinha 23, 24 anos, chamado Brian Epstein. Aí ele foi no Cavern Club. Quando ele chegou lá, que viu o fenômeno dos Beatles se apresentando para aquela multidão, ele disse, rapaz, eu posso fazer um trabalho com vocês. E aí começa a história dos Beatles com essa dupla. O Brian Epstein vai a Londres, consegue uma audição para esses meninos da Parlophone, e lá ele conhece o George Martin, que passou a ser o grande produtor da banda. Convence o Martin a gravar um disco com os meninos, e aí começa a história da mudança das bandas. 1962, sai o primeiro disco. Foi George Martin que deu uma cara nova aos Beatles. Foi George Martin que mudou o perfil deles, cortou o cabelo, botou um cabelo bonitinho em cada um, botou gravata, terno, criou os personagens para os Beatles, deu uma uniformidade ao palco,
foi um produtor com uma visão fantástica, e foi a partir daí que os Beatles começaram a explodir. Surge o primeiro álbum, exatamente em 1962 para 63, quando eles foram a Londres pela primeira vez, Please Please Me. O álbum explodiu em Londres, explodiu na Europa e no ano seguinte explodia no mundo. Uma ascensão, um crescimento meteórico a partir daí. Em 1964, o crescimento em 63 foi tão grande que eles tiveram que sair de Liverpool. Os caras não conseguiam mais viver em Liverpool porque eles eram tão assediados que tiveram que ir embora para Londres. A partir daí. Em 64, lançaram o primeiro filme, A Hard Day's Night, em 1964. O filme foi um sucesso mundial e levou os Beatles para o mundo, a música e o filme junto. Chegou a concorrer a 2 Oscars. No Brasil passou com o nome de Os Reis do Iê Iê Iê. João Sena de Jaguaquara, João Bidó, deve ter assistido aí, se está nos assistindo a live, deve ter assistido Os Reis do Iê 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 lá no Cine Bahia, famoso Cine Bahia de Jaguaquara. Se assistiu, dá um ok aí pra gente, tá? A partir da Hard Day's Night, os Beatles vão fazer a primeira turnê nos Estados Unidos. O Brian Epstein e o George Martin fizeram essa excursão com um planejamento fantástico. Os Beatles foram a Nova York, houve toda uma divulgação prévia de que eles iriam chegar, uma multidão de garotas esperaram os Beatles no aeroporto e aí a popularidade deles explodiu mundialmente. Repare que é muito pouco tempo entre o primeiro disco, 62, e a turnê nos Estados Unidos em 64, para os caras virarem um fenômeno mundial, como aconteceu nessa época. João Bidó está confirmando aqui que assistiu sim lá no Cine Bahia, viu? Os Reis do Iê Iê Iê. Claro que sim, ótimo. Bom, então assim como foi meteórica a subida dos Beatles, o término da banda também teve um fim muito rápido, muito brusco. Os Beatles, obviamente, passaram a ter acesso e contato com drogas desde aquela excursão a Hamburgo. Isso foi aumentando em muito, isso foi criando problemas de relacionamentos internos entre eles. Depois passaram a ter contatos fortes com religiões budistas e indianas. E em 1967, quando estavam totalmente envolvidos nessa nova vibração humana que eles estavam vivendo nesse período, eles estavam numa espécie de retiro espiritual a norte da Inglaterra com o guru Maharishi Mahesh, quando receberam a notícia da morte do Brian Epstein. O Epstein era a grande âncora dos Beatles. Suicidou-se em 1967, também não aguentou a pressão, e aí com a morte de Brian Epstein começa literalmente o fim dos Beatles. O Epstein era quem segurava a onda do grupo, era o produtor. Não sei se Marcelo Brito está nos assistindo aí, tantos outros produtores que a gente tem na Bahia. Era o produtor que dava o norte para a banda. Era o produtor que tinha a banda sob controle. Era o produtor que dizia a banda o que deveria ser e que foi fundamentalmente responsável pelo sucesso dela. Era conhecido como Quinto Beatle. Essa alcunha, esse apelido, tanto foi dado ao Brian Epstein como foi dado também ao George Martin. Quando ele morre em 67, a banda perde o prumo porque perdeu o grande líder. Quem falava na banda era o produtor. A partir do momento em que morre o Epstein, a banda teve 2 líderes que tentaram sobressair, o Paul McCartney e o John Lennon. E aí 2 tentando sobressair, passou a ter mais dificuldade entre eles. A banda caminhou um pouco mais e no início de 1970, em 10 de abril de 1970, Paul McCartney faz um anúncio à imprensa mundial de que a banda tinha sido desfeita em abril de 1970. Depois de acumular sucessos espetaculares e múltiplos fãs no mundo inteiro, ter deixado um legado aí eterno que a gente até hoje carrega para si. Daqui a pouco, quando a live terminar, eu tenho certeza que muitos de nós vai pegar no aplicativo lá, lembra aí? Spotify. No Spotify e vai botar músicas dos Beatles aí para ouvir no final da noite. Mas a gente pode até pedir para Nando Boys, que vai fazer uma live depois daqui, para tocar uma música dos Beatles, que ele vai fazer música de barzinho hoje ao vivo no Instagram dele. Nando, se você estiver nos ouvindo, você vai colocar em homenagem a um pouquinho de cada lugar, vai abrir com Penny Lane a sua live de hoje a partir das 9 da noite, não é isso? Isso aí. E repete de novo às 10, porque talvez eu não consiga entrar às 9, hein? Então repete de novo o Beatles lá adiante. Esse foi o último álbum dos Beatles, Let It Be.
Sucesso fantástico que até hoje é carregado por aí afora por aqueles que ficaram. Dentre os motivos de discórdia que existiram entre eles, fala-se muito, existem muitas fofocas sobre o que aconteceu, mas dentre elas fala-se muito sobre ingerências externas na banda. A banda antes, Brian Epstein que definia quais músicas iam ser tocadas, quais iam ser gravadas, de quem era. Os grandes compositores eram Lennon e McCartney. Com a morte de Epstein, McCartney tentou emplacar mais músicas. George Harrison, que estava também começando a compor, tentou emplacar mais músicas nos discos dos Beatles, e isso começou a criar conflitos entre eles. Havia um acordo entre eles, por exemplo, que as esposas não poderiam acompanhar os ensaios dos Beatles, para não existirem discórdias entre eles. A partir da morte do Epstein, o John Lennon, a Yoko Ono passa a participar dos ensaios dos Beatles, e acredita-se que isso também pode ter sido um polo de discórdia entre eles, que levou ao fim da banda pouco tempo depois. E aqui estão eles, em 1970, Paul McCartney, John Lennon, os dois grandes líderes do grupo, George Harrison e Ringo Starr. São os 4 Beatles aí que estão marcados. Bom, de Liverpool nós pegamos um trem e fomos para a Escócia. Saímos de trem em direção à Escócia, esse era o foco da nossa viagem. Lembrando que na volta a gente ainda volta para a Inglaterra para falar um pouco de Londres, tá? Aqui está o mapa da Escócia, norte da ilha da Grã-Bretanha, uma área semi-autônoma aí. Recebi notícia aí que a gente só tem 10 minutos, é isso? Está passando rápido hoje, hein? A parte sul da Escócia, chamada de Lowlands, Terras Baixas, a parte sul, onde estão as duas principais cidades, Glasgow, que é a capital, e Edimburgo. Estão ambas aí na parte sul da Escócia. Volta o mapa aí um pouquinho, Glasgow, que não deu para a maior ver. cidade, Edimburgo, a capital. Parte sul, Glasgow e Edimburgo. Nós fomos para Glasgow e aí pegamos chuva. Chegamos em Glasgow, estava um clima literalmente britânico. Umidade, chuva o tempo todo, convivemos com isso lá. Aí está a praça principal de Glasgow. Glasgow é uma cidade que no passado já foi considerada uma cidade feia, escura, sombria, industrial, prédios cinzas. Hoje se modernizou bastante, as indústrias se afastaram mais da cidade e a cidade hoje convive com avenidas largas, um comércio bacana e bastante movimentado, uma cidade muito interessante para se conhecer também. Aí está um monumento em homenagem a James Watt, na praça central de Glasgow. James Watt foi o criador da máquina a vapor. A gente colocou só para lembrar da Revolução Industrial que surge aí na Inglaterra, e a Escócia e Glasgow tiveram papéis importantes nisso. Ele está homenageado lá em Glasgow, sua terra natal. O estaleiro de Glasgow era famosíssimo. Muitos dos principais navios feitos no mundo naquela época, da Marinha Mercante Mundial, eram feitos em Glasgow e ainda hoje funciona e tem um papel muito importante. No meio da chuva em Glasgow tivemos um perrengue interessante. Chovendo, a gente não tinha para onde ir, não tínhamos compramos um guarda-chuva daqueles que turista leva, que só dá para uma chuva, né? Não tínhamos capas e tentamos nos abrigar. Quando a gente olhou em frente, tinha um barzinho assim, escrito Palácio do Puro Malte, o Palácio do Whisky Escocês. Aí eu disse para lá que a gente vai, vamos passar a chuva e vamos conhecer esse tal de whisky escocês do Puro Malte. Entramos, não sabíamos nada sobre Puro Malte. Entramos no bar e o bar é especializado nisso. Sentamos, pedimos um cardápio. Aí tem cardápio de uísque. O cardápio era um cardápio dessa grossura enorme. Vinha centenas de rótulos diferentes de uísque. Eu não tinha a mínima noção qual era a diferença entre um e o outro. Chamei o garçom e disse: amigo, escolha como se fosse para você. O meu limite de preço é tanto. Eu dei um limite de preço a ele e disse: escolha o uísque que você escolheria para você dentro desse limite de preço. E aí ele me trouxe o Puro Malte. E aí tem toda uma tradição para tomar o Puro Malte. Ele traz uma dose, obviamente que é sem gelo, e traz para você um copinho de água e um conta-gotas. Você deve provar o uísque bem lentamente. Se você achar que está muito forte para o seu paladar, você bota 2 gotas de água. Prova de novo. Se achar que ainda está forte, mais 2 gotas de água. Mas não pode diluir muito. Você vai de 2 em 2 gotas até chegar ao seu paladar ideal. E aí ficamos ali degustando um belo Puro Malte escocês. Talvez alguns de vocês possam fazer isso hoje à noite também, até que a chuva passasse. Aí está a Catedral de Glasgow, uma das principais atrações da cidade. Atrás
da catedral tem uma necrópole lindíssima, se é que necrópoles são lindas, mas são, algumas delas são. E a necrópole de Glasgow é fantástica, fica no alto de uma montanha, tem vistas maravilhosas da cidade. Esse é o Riverside Museu, uma das atrações de Glasgow. É um museu de transportes de Glasgow, onde você tem lá carros antigos, navios antigos, a primeira bicicleta do mundo, uma série de homenagens à evolução do sistema de transporte do mundo. Aí eu tinha combinado com o Sidney e coloquei para ele aí o telefone do Sidney. Anota aí porque eu vou tirar da tela, tá? É 0044 77 692 523 49. Esse é o telefone do Sidney, foi o paranaense brasileiro que ficou comigo lá na Escócia e nos deu foi uma excelente companhia. Só um segundinho aí, pessoal. 6 dias que estivemos lá. Você está pensando em ir para a Escócia, printa a tela aí agora e entre em contato com o Sidney aí nesse número, depois você anota com calma, é só dar um print aí rapidinho que você consegue falar. Qualquer dúvida também, Kim, pode entrar no nosso blog, www.umpouquinhodecadalugar.com, sem BR. Lá no blog você tem todo esse conteúdo de Escócia, de Inglaterra, muito mais ampliado. Aproveitando a oportunidade, lembrando que esse evento nosso hoje conta com o apoio do Shopping da Bahia, da Via Alegria, do Colégio Sartre e da Fio Laser, que está nos apoiando aí para fazer essas lives da quarentena sobre destinos do mundo. Saímos de Glasgow e começamos aí em direção ao coração da Escócia, as Highlands, ainda nas Terras Baixas. Paramos no Castelo de Stirling, um dos mais importantes da região. O Castelo de Stirling é o castelo do rei Jaime VI, um dos mais importantes monarcas escoceses. Foi o rei Jaime II da Inglaterra. E lá no Castelo de Stirling você vê uma boa parte da história da vida dele e também da história dos conflitos entre Escócia e Inglaterra ao longo do tempo. Essa é uma estátua que está em frente ao Castelo de Stirling do Robert Bruce. O Robert Bruce foi o primeiro rei da Escócia, século XIV ainda, quando a Escócia se unificou pela primeira vez e teve um primeiro rei. O Robert Bruce foi um grande guerreiro contra tropas inglesas nesse período, final do século XIII, início do século XIV. Ele é o verdadeiro coração valente. Aquele coração valente que o Mel Gibson imortalizou no seu filme espetacular sobre essas guerras medievais entre Escócia e Inglaterra. Na realidade foi o William Wallace. William Wallace foi um guerreiro contemporâneo do Robert Bruce, mas o Robert Bruce foi o grande conquistador, foi o rei que acabou fazendo a unificação da Escócia naquele período. William Wallace tem uma homenagem lá para ele, essa torre, é a Torre Wallace, pertinho do Castelo Stirling, e foi ele que deu personagem aí ao filme do Mel Gibson. Muito interessante também. Aliás, a Escócia é um paraíso de cenários. A gente recebeu um aviso aí da produção que faltam 2 minutos, tá? Vou ver se eu só abro com Outlander, que a gente volta daqui a pouco, fecho com Outlander, que a gente abre com eles daqui a pouco. Outlander é uma série da Netflix, quem não assistiu recomendo demais. Tem 3 temporadas, eles falam que vão lançar a 4ª temporada. É uma história fantástica, super bem bolada, em que essa personagem, chama-se Mary, isso? Ela viaja no tempo e ela está no século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, e volta para o século XVII, na época dos movimentos jacobitas na Escócia. E tem lá um grande romance, deixa um romance do século XX e vai encontrar um outro do século XVII. E ao longo da história ela fica indo e voltando no tempo. É muito bacana. Hoje na Escócia existem roteiros turísticos que vão em busca dos cenários de Outlander. E foi para lá que nós fomos. Acho que faltando 1 minuto aqui agora, fala pro pessoal que está assistindo, que está interessado, que a live vai voltar nesse mesmo Instagram, @um pouquinho de cada lugar. A gente vai encerrar essa live daqui a pouquinho, em menos de 1 minuto, e a gente vai estar retomando no mesmo Instagram. Se você está gostando, aproveita esse 1 minuto, passa uma mensagem para os seus amigos, conhecidos, para eles entrarem também. Estamos com quantas pessoas aí, Kim? Estamos com 60 pessoas. Conta aí o que é que vai rolar agora. Vai rolar depois, a gente vai concluir Escócia, né, que a gente está só começando. Depois a gente vai para a Irlanda e finaliza com Londres. É a parte final da nossa segunda parte da live, tá?
Esse é o Dune Castle. Ainda dá tempo da gente falar dele? Faltamos 15 segundos, 13, 12. Gente, a gente volta já já. A gente vai segurar 3 minutinhos para começar, mas já estamos voltando. Volta rápido aí pra gente continuar, hein?